Agora reflita por um instante. Por que não procuramos fazer aquilo que sabemos? Ninguém é obrigado a ser bom em tudo, mas certamente alguma competência específica cada um tem. Só precisamos convencer a nós mesmos disso. Ao contrário do que se imagina, não é falta de humildade reconhecer o nosso próprio potencial. Não podemos nos diminuir. Pensamentos como eu não presto, eu não valho nada, sou apenas um chinelo velho atrapalhando os outros, além de muitos outros, são altamente tóxicos e não se originam em Deus. Pode ter certeza disso. Somos amados por nosso Pai e temos uma missão na vida, independentemente da condição em que nós encontremos. Pode ser em cima da cama, em cima da cadeira de rodas, cego, surdo ou até mesmo fisicamente perfeito. Cada um de nós temos uma condição de potencial enorme. Por isso, coloque seu potencial em prática, principalmente para ajudar as pessoas. Meu amigo e minha amiga, uma ótima sexta-feira e sua finalização. Como estou feliz por estar aqui com vocês, um pouquinho gripado, não é? Como diz, eu dei o cano semana passada, que aconteceu os imprevistos, foi muito corrido final de semana, sexta, e aí aconteceu o que aconteceu, não é? Mas hoje eu queria dar continuidade para falar sobre a questão do regime de bens e o que é esse regime de bens, não é? Porque a gente precisa finalizar essa questão do regime de bens. O que é esse regime de bens que eu vou falar agora? Ele é o regime da participação final nos aquestos. Artigo 1672 do Código Civil de 2002. O que é esse regime, Juliano? É o regime pelo qual, durante a duração do matrimônio, é aplicada a separação total. E depois do fim da relação, a sua ruptura, a ruptura do matrimônio, será aplicada as regras do regime da comunhão parcial de bens. Por isso que ele é chamado como híbrido, ou seja, antes e durante o lapso matrimonial, vamos supor que eu tinha vários bens e a minha esposa também vários bens. Cada um vai administrar o seu bem da forma que quiser, porque você já tinha. Essa questão é os bens particulares. O que são os bens particulares? Aquele que eu já tinha, aqueles adquiridos por herança, por doação, prêmio. Lembra? O que é o prêmio? A loteria, ganhei na Mega Sena da virada, não é? Entendeu? E os bens comuns, aqueles que são frutos do meu trabalho no decorrer do matrimônio. E também aqueles que vieram de indenizações trabalhistas e FGTS. Existem algumas exceções nesse ponto, mas eu não vou comentar, não é? Quando for haver a ruptura do matrimônio, o que vai acontecer? Preste atenção. Aqueles bens que eu já tinha vão ser meus. A minha outra parte, né, que é o meu esposo, a minha esposa, eles não vão ter direito. O que vai se dividir, o que vai se dividir vai ser o quê? Vai ser aqueles bens que nós adquirimos no decorrer do matrimônio. Esses bens vão ser divididos 50% para cada um, não é? Quais são os benefícios desse regime? Ele permite uma conservação melhor dos bens de cada pessoa e ainda ele proporcionará uma grande proteção econômica. A gente acha que a gente nunca ouviu falar muito desse regime de bens, mas presta atenção para você ver. Uma pessoa que eu sou empresário e vou casar. A minha esposa, ou futura esposa, tem mais bens do que eu. E ela é, por exemplo, funcionária pública. A minha
a minha atividade empresarial, ela é cheia de riscos. Eu posso sofrer uma ação trabalhista, eu posso ser responsabilizado pela má administração da minha sociedade. E aí, o patrimônio que a minha esposa conseguiu com tanto trabalho e esforço pode ser afetado. Então, qual regime que eu posso escolher para que os bens que ela já possui ou já possuía antes de casar não sejam afetados? O regime da participação final nos aquestos, dando uma segurança melhor econômica para ela e para mim também, ok? Então, os bens que vão ser divididos, como eu falava, vai ser esses bens que nós adquirimos. É muito parecido com a comunhão parcial, não é? Porque na comunhão parcial, os bens que nós adquirimos que vão ser divididos se houver uma dissolução do casamento pelo divórcio, ok? Então, o que vai ter de diferente nesse regime de bens? Praticamente pouca coisa, porque no decorrer do lapso matrimonial, o que rege é a participação final nos aquestos. E quando há a ruptura do matrimônio, o que vai reger essa ruptura e o divórcio vai ser a comunhão parcial de bens, não é? Então, 50% dos bens vão ser divididos. O que não vai entrar na divisão dos bens? Você vai lembrar da comunhão parcial de bens que eu falei. Aqueles bens que são excluídos no decorrer do divórcio. O que não vai entrar são aqueles que eu adquiri antes do casamento, aqueles que foram dados a qualquer um dos cônjuges por sucessão hereditária, lembra que eu falei da herança? E por liberdade, um testamento, uma doação e as dívidas anteriores também ao casamento. Eu não vou pagar uma dívida do meu cônjuge que foi ele que fez a dívida, a não ser que nesse regime de bens, a não ser que a dívida se originou em prol e benefício dos dois. Aí eu sou obrigado a pagar metade da dívida também, não é? O que fazer para ter esse regime de bens? Tanto esse como o regime da comunhão universal de bens é fazer um pacto antinupcial lá no tabelião de notas, ou seja, no cartório de notas. E aí eu levo lá no cartório, né, de registro civil, né, das pessoas naturais e vou registrar e celebrar o casamento, né, com esse pacto antinupcial. Por hoje seria isso. O regime da comunhão parcial de bens, ele é muito parecido com o regime da participação final nos aquestos. A única diferença é que aqueles bens que eu tenho antes do casamento, eu vou administrar eles somente com meu bom e alto querer, vamos falar assim, não é? Ah, e outra situação, e se vender, antes de terminar, e a questão de venda? Os bens móveis, nesse regime, eu posso vender do jeito que eu quiser. Só os bens imóveis, eu tenho que pedir o quê? Uma autorização para o meu cônjuge. Aqueles bens que nós adquirimos. Porque os bens que eu já tinha, eu não preciso pedir. Por que eu vou pedir? Já é meu, sou eu que administro, não é verdade? Não há vincularidade, ok? Certinho? Um bom final de semana. Desculpe pela voz, desculpe pela a situação, porque nós estamos muito gripados, não é? Então, aquele final de semana abençoado. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem.